porque o Irã tem dito que essa resposta vai ser imediata em caso de ataque americano. Nossa editora de internacional vai nos explicar então, Jéssica, qual é a capacidade de reação das forças iranianas? Lembrando, a gente já tratava disso no ano passado, em meio aos conflitos ali no Oriente Médio. Conta pra gente então se o mundo precisa ter receio ou não das forças iranianas. Boa noite, Juliana. Boa noite para você que nos assiste no Hora H. Juliana, a Mariana mencionava na entrada dela agora há pouco esse pedido, essa preocupação de aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio para as consequências de um possível ataque. E essa preocupação, ela faz sentido porque, embora a capacidade militar iraniana seja inferior à dos Estados Unidos, não só em número, mas também o Irã tem armas mais antigas do que as armas dos Estados Unidos, o país, Juliana, passou as últimas décadas fortalecendo suas capacidades militares de uma forma que pudesse abalar o Oriente Médio e o comércio global, caso fosse preciso retaliar a um ataque. A gente preparou uma arte que nós temos aqui no telão, que exemplifica um pouco dessa capacidade que o Irã tem de disrupção no Oriente Médio. Então, a gente está falando, Juliana, de cerca de 20 tipos de mísseis e drones que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Aqui a gente destaca alguns dos principais. O SOMAR é um míssil de cruzeiro de longo alcance, que pode chegar ali até 3.000 quilômetros. Também o SEDIL, que é um míssil balístico de médio alcance, então ele pode atingir ali uma distância de até 2.000 quilômetros de distância. E também, Juliana, os Shahed, que são drones, os chamados drones suicidas iranianos, eles podem atingir ali até 1.700 quilômetros. E esses drones, eles foram bastante testados na guerra na Ucrânia. O Irã fornece essas armas para a Rússia e elas têm sido bastante usadas naquele conflito. E a gente pode ver aqui, Juliana, na arte, o arco de alcance. Então, países como Arábia Saudita, Omã, Egito, Israel, Síria, Iraque estão dentro desse raio de alcance das armas iranianas. E os Estados Unidos sabem, Juliana, que eles têm ali entre 30 e 40 mil soldados americanos espalhados em bases no Oriente Médio. Então, são soldados americanos que estão dentro do raio de alcance dessas armas iranianas. Como você lembrou, Juliana, no ano passado, durante a guerra entre Israel e o Irã, aquele conflito de 12 dias, o Irã chegou a retaliar ataques dentro de Israel, ataques com mísseis e drones, que conseguiram conseguiram perfurar o sistema de defesa aéreo de Israel. E o Irã também atacou a base americana no Catar, que é a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio. Lá, quando o presidente Donald Trump atacou as instalações nucleares iranianas, a retaliação ocorreu contra uma base no Catar. Então, os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, eles ficam preocupados com um possível ataque e, além dessa questão militar, Juliana, é importante lembrar também a capacidade que o Irã tem de causar interrupções no comércio global. A Mariana Janjá, como lembrou do Estreito de Hormuz, a gente consegue ver aqui no mapa, fica nessa parte de baixo, entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. Por ali passa 1/5 de todo o petróleo comercializado no mundo, além também do gás natural. Então, o Irã tem construído também algumas bases subaquáticas que poderiam ser usadas para um fechamento do Estreito de Hormuz, e analistas têm alertado que uma medida como essa causaria impactos não só para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro, porque isso significa que o preço do petróleo, com certeza, iria subir. O preço do petróleo, do gás natural, seria impactado por uma medida como essa. E, Juliana, além do Irã, a gente tem também aqueles grupos que formam o chamado eixo da resistência, que isso inclui Hamas, Hezbollah, os Houthi do Iêmen. Assim como o Irã, esses grupos eles foram enfraquecidos por essa guerra contra Israel. Eles sofreram uma série de ataques israelenses e estão enfraquecidos da mesma forma que aconteceu com o Irã. Mas esses grupos, Juliana, eles têm nos últimos dias reafirmado a sua lealdade a Teherã, ao regime iraniano.
iraniano. Então a gente lembra que no ano passado, durante a guerra, esses rebeldes Houthi no Iêmen, os ataques que eles lançaram no Mar Vermelho, que é outra rota importantíssima para o comércio global, levaram ao fechamento do canal de Suez, que é por onde passa ali 10 a 15% do comércio global. Então, mesmo um grupo pequeno, que não era ali dos mais poderosos desse eixo da resistência iraniana, mesmo um grupo enfraquecido, numa região tão sensível para o comércio global como essa região que a gente está falando, pode causar um impacto que se espalha além do Oriente Médio. E aí, Juliana, a questão que fica é que tipo de resposta que o Irã adotaria num eventual ataque, né? O presidente Donald Trump tem pressionado por um acordo nuclear e o que os analistas têm dito é que esse tipo de acordo é improvável, porque o Irã não estaria disposto a abrir mão de todo o seu arsenal nuclear, que, segundo o regime iraniano, teria fins pacíficos. E aí, se esse ataque dos Estados Unidos eventualmente se concretiza, que tipo de resposta que o Irã adotaria? Seria uma resposta militar? Seria uma resposta econômica? Seria o próprio regime iraniano? Seriam esses grupos aliados? O que os analistas dizem, Juliana, é que tudo vai depender de qual que é a percepção do regime do nível de ameaça. Se o regime encara um eventual ataque americano como uma ameaça existencial, aí a gente poderia ter um problema maior, um nível de disrupção que vai além do Oriente Médio e que tem impactos para todo mundo, Juliana.